Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa quarta e última aula de Engenharia de Software. Você já me conhece, eu sou a professora Vanessa Matias Leite e nessa aula nós vamos tratar da parte de auditoria de sistemas, analisar também a parte de sistemas legados e manutenção de software, além da reengenharia. Então é uma aula com bastante conteúdo. Mas antes da gente iniciar essa aula de hoje, eu gostaria de lembrar com você o que vimos na aula passada. Nós tratamos muito de testes, lembra? A gente viu o que era verificação e validação, a parte de teste de unidade, de integração, de validação e de sistemas, além de compreender também a parte de casos de testes, que é uma das partes mais importantes do planejamento. Vimos também a parte de orientação, desenvolvimento e orientação orientado a testes. Então, essa foi a nossa aula passada. E na aula de hoje? Na aula de hoje vai ser uma parte de auditoria. O que é auditoria? Essa palavra muitas vezes causa medo em alguns colaboradores, visto que a auditoria é vista como algum tipo de monitoramento que vai analisar as falhas e os erros das pessoas. E não é bem por aí. Tá? A auditoria ela tem como objetivo encontrar algumas falhas, encontrar alguns erros, por exemplo, fraudes nos e-mails ou fraudes até mesmo no processo, tá bem? Encontrar falhas na segurança, mas a auditoria ela não busca encontrar os erros nas pessoas, e sim no processo. Então, o desenvolvedor, a pessoa que trabalha ali na empresa, ela tem que ver a auditoria como uma maturidade para o empregador e também para a empresa, pois a auditoria vai analisar quais são os pontos fracos e conseguir fazer o ajuste. Tá bem? Você vai ver que na parte de auditoria nós temos toda a questão de auditar a parte de hardware, da parte de aplicativos, de redes e entre outros. Okay? Então, existem vários tipos de auditoria que a empresa pode analisar e aplicá-las. Precisa aplicar todos os tipos de auditoria? Não. Muitas vezes ela pode escolher ali quais são seus pontos críticos e obviamente, aplicar a auditoria ali. Além disso, nós vamos falar de sistemas legados, que são aqueles sistemas antigos, mas que as empresas ainda utilizam. E além de tratar também sobre a manutenção, que é algo indispensável em qualquer software. Mas a gente vai falar agora da situação geradora de aprendizagem. Você, então, está numa empresa e essa empresa pretende fazer auditorias. E para auditorias, então, você vai mostrar quais são as possíveis, a importância desse tipo de prática e também quais é um possível processo para isso, qual é um documento que um auditor poderia utilizar para analisar aquela empresa. E além disso, também você vai tratar sobre as manutenções com essa nova empresa, então, que você foi contratado. Primeira parte da nossa aula, nós vamos falar sobre os fundamentos da auditoria. Por isso, a gente vai ao quadro para definir, então, primeiro, o que é o conceito de sistema. Sistema, então, nada mais é do que um conjunto de elementos programados que são interrelacionados e interatuantes, que, quando processados, auxiliam na execução dos objetivos dos negócios por meio dos sistemas de informação. Nós podemos ter dois tipos de sistemas, os abertos e os fechados. Os abertos, então, eles são correspondentes àqueles que podem receber dados controlados e não controlados, tá? De ambiente interno ou externo. Já o fechado, não. O fechado, ele vai receber, no caso, dados somente do ambiente no qual ele está relacionado. Então, ele não recebe influências externas. Mas vamos definir, então, auditoria. É uma verificação de toda a estrutura computacional da empresa. Percebe, então, que nessa definição a gente vai analisar toda a estrutura. A gente não vai analisar só a parte de hardware, só a parte de desenvolvimento, ela como um todo. E entre os principais objetivos dessa inspeção estão analisar a eficiência dos processos, garantir a segurança dos dados e assegurar o cumprimento das leis e demais normas que permeiam as ações. Com essa auditoria, então, que vai para toda a empresa, o que nós temos? Nós temos, então, ela sendo realizada e buscar ações para melhorias. Por quê? Porque se a gente vai analisar a segurança dos dados, nós vamos analisar a infraestrutura,
tudo a gente vai auditar, ver qual é o ponto fraco, quais são os pontos que causam riscos e assim conseguir, então, aplicar melhorias contínuas. E como que eu posso realizar uma auditoria? Qual é a ferramenta que eu utilizo para isso? Pode ser através de testes direcionados, a partir também de formulários, de questionários. Tudo isso pode ser utilizado para um auditor conseguir analisar essa empresa toda a parte computacional dessa empresa. Então, perceba que tem esses dois âmbitos. Existem dois tipos de auditoria, a interna e a externa. A interna é feita pelos próprios colaboradores. Pode ter uma equipe específica, pode ter alguém ali que faça isso, ou pode ser alguém determinado em alguma fase do processo. Ou você pode contratar também empresas externas que realizam esse tipo de trabalho. A gente vai analisar agora alguns tipos de auditorias que podem ser feitas, tá? Alguma prática que pode ser realizada. A primeira que a gente vai analisar é ao redor do computador. Vamos ao quadro. Então, as 3 auditorias que eu vou apresentar para vocês agora são o ambiente de tecnologia no qual o auditor vai estar inserido. O primeiro deles é ao redor do computador. Ele é baseado em confrontar documentos, fontes, com os resultados esperados. Utiliza-se de rotinas manuais e sua aplicação envolve custos baixos e diretos, tá bem? E no caso, não exige um conhecimento extenso do nosso auditor na parte de tecnologia. E por que isso? Essa abordagem, então, ao redor do computador, o auditor não precisa conhecer a tecnologia da informação, então ele não precisa saber qual linguagem foi feita, qual é o tipo de desenvolvimento ali instaurado. Ele vai pegar documentos e vai confrontar com o que está sendo feito, tá bem? Então isso pode funcionar para processos, mas para desenvolvimento já não é muito interessante, visto que a gente sabe que é um pouco superficial, não é mesmo? Mas ela é vantajosa, visto que ela é barata, já que eu não preciso de ferramentas específicas ou de um treinamento para esse auditor. Nós vamos ver outro tipo de abordagem, tá bem? A gente vai ao quadro, que é a abordagem através do computador. Nesse caso, capacita o auditor a verificar com maior frequência áreas que necessitam de verificação constante. Na abordagem através do computador, nós vamos deixar as práticas manuais de lado e fazer somente a parte que vai levar, então, o processamento dentro do computador. Portanto, as práticas de confrontar documentos, elas são descartadas. Ela faz a aprovação de registros de logs armazenados. Esta abordagem não deixa evidências documentais, o que é uma grande desvantagem, tá bem? E se for realizada incorretamente, pode levar às grandes perdas. Essa abordagem é uma abordagem muito cara, tá? Ela tem um custo muito alto, visto que ela necessita não só do conhecimento do auditor, como também de algumas ferramentas e softwares específicos para conseguir realizar esse tipo de auditoria. Por quê? Como ela não tem a parte manual instalada nela, ela não tem essa premissa de utilizar esse confrontamento, como é feito na auditoria anterior, ela é um pouco mais cara, visto que muitas vezes tem que acabar adquirindo alguns softwares para fazer esse confrontamento de logs, tá bem? Então, ela é um pouco falha, visto que a parte manual, por mais que seja simples, ela também é importante, ok? A gente vai ver um outro tipo de abordagem, essa é a mais utilizada, que é a com o computador. A abordagem com o computador, ela é a mais completa e a mais utilizada, visto que ela utiliza as técnicas manuais e também as ferramentas ali, essa parte computacional. No caso, ela utiliza uma técnica conhecida como TAAC, que são técnicas de auditoria assistidas por computador. Perceba que ela não é feita somente pelo computador, ela é assistida, ok? No caso, ela vai utilizar, então, capacidades lógicas e aritméticas do computador para fazer, mas ela possibilita a maior perfeição porque ela faz uma compilação dos processos automatizados e manuais. Ela vai utilizar o computador para fazer, então, a auditoria de programas que vão auxiliá-lo para a identificação de erros. Não vai utilizar somente a parte física, manual. No entanto, a parte manual também está instaurada. E possibilita, então, desenvolver programas específicos para ser
usados pelo auditor. Nesse caso, algumas vezes pode o auditor pode precisar, então, de uma ferramenta específica ali e pode ser desenvolvida. Então, nós temos esses 3 tipos de abordagem. Uma que é só manual, uma que é só a partir da lógica do computador e a outra que utiliza as duas, tá? A melhor, obviamente, pode ser só manual ou só vai depender muito do contexto, porém a que é mais utilizada, a que tem o melhor custo-benefício, com certeza é a com o computador. Agora a gente vai analisar sobre como organizar uma auditoria, tá bem? O que eu preciso, então, para fazer essa organização de uma auditoria em sistemas de informações? Primeiro, o planejamento, no qual nós vamos evitar que qualquer surpresa possa acontecer. Logo, você vai pensar em tudo o que pode ocorrer ali dentro dessa auditoria, o que eu vou auditar. Então, essa é a primeira parte do planejamento. Vou escolher a equipe. Essa escolha da equipe, ela é essencial, tá bem? Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente pensa em escolha de equipe de auditor, não basta você pensar somente em recrutar pessoas. Muitas vezes, alguns auditores, eles têm mais contato com a parte de hardware, outros com a parte de contenção. Logo, é importante você escolher essa equipe e encaixá-los de forma correta. Então, a escolha da equipe para a auditoria, quando principalmente se trata de uma empresa externa que está fazendo, é essencial. Elas não conhecem o processo da empresa, elas não conhecem o que você executa, elas não conhecem como você protege as suas informações. Então, essa pessoa de fora, muitas vezes, precisa de uma escolha da equipe bem planejada. Mas vamos voltar, então, para continuar falando sobre a organização. Programar a equipe. Então, depois da escolha da equipe, nós devemos, então, executar o trabalho, né, e analisar tudo que a empresa fez naquele planejamento. Execução de trabalhos e supervisão. A supervisão é imprescindível também. Revisão dos papéis de trabalho. Aqui nós vamos, então, confrontar o que foi auditado e assim ver quais riscos estão sendo causados, e a atualização do conhecimento permanente. Essa atualização do conhecimento permanente vai entrar, então, como se fosse uma melhoria contínua. E, por último, a avaliação da equipe. A avaliação da equipe vem muito para trazer o que aquele auditor fez, se ele fez corretamente, tá bem? E se ele está, então, apto a fazer auditorias daquela maneira novamente. Então, perceba que essa avaliação da equipe não vai para ver se a pessoa fez ou não um bom trabalho, e sim para analisar se ela conseguiu se adequar ao ambiente e se para próximas auditorias ela está convocada, principalmente quando for áreas muito específicas. Nessa parte da aula, nós vamos tratar de alguns tipos de auditorias, tá bem? Então, você vai ver aonde nós podemos auditar dentro de uma empresa. Mas, primeiro, a gente vai conhecer o ciclo de vida da mesma. Alguns autores podem, no caso, colocar mais fases de ciclo de vida ou menos. Eu vou comentar aqui com vocês. Mas, o primeiro fase do ciclo de vida é o planejamento global, no qual vai estabelecer um cronograma, identificar a área de riscos, tá bem? Então, ele é feito anualmente e ele engloba toda a empresa. Já o planejamento, no caso mais específico, ele visa, então, informar sobre os processos, estabelecer planos de testes, definir responsáveis. Aqui é mais pontual. A terceira fase do ciclo de vida, que aqui estou chamando como realização, mas também é conhecida como condução, ela vai partir, então, da premissa de executar os planos de testes, validar os itens e formalizar os métodos. A conclusão e o acompanhamento, elas podem vir separadas, como alguns autores sugerem, ou vir juntas como reporte. No caso, ela busca, então, discutir os planos de ação, submeter relatórios finais e reavaliar a situação encontrada. Então, a partir desse plano de vida, no qual você tem um planejamento maior, um planejamento mais específico, a execução do que vai ser auditado e
obviamente com a conclusão, você consegue ter então todos os passos necessários para uma boa auditoria. Agora a gente vai falar de alguns tipos de auditoria. Então você já entendeu o que é auditoria, você já entendeu qual abordagem o auditor pode utilizar, qual é o ciclo de vida dela, e agora nós vamos partir para os tipos de auditoria. Primeiro a gente vai ao quadro para analisar então as auditorias de controles organizacionais e operacionais. O que é um controle organizacional? São aqueles controles administrativos que são instalados nos processos de fluxo das transações econômicas e financeiras dos sistemas de informação. Mas o que será auditado, então? O que nós vamos analisar nesse tipo de auditoria? Primeiro, o delineamento das responsabilidades operacionais. Aqui nós vamos delimitar muito bem e ver se a empresa está realmente alocando pessoas para algumas responsabilidades que são imprescindíveis. Coordenação de orçamento de capital de informática e base, também é importante ser auditado. Desenvolvimento e implementação das políticas globais em informática. Intermediações com terceiros, então se o network está sendo realizado, gerenciamento de suprimentos e desenvolvimento de um plano de capacitação. O objetivo dessa auditoria, então, fazendo um resumo, além de analisar tudo isso, é testar a essência de controle interno e promover a eficiência no caso de operações e fomentar as políticas organizacionais, tá bem? O que são políticas organizacionais? São políticas de responsabilidades, de continuidade de negócios e também de solicitação. Para esse tipo de auditoria, é muito importante ter alguns cargos bem especificados. Portanto, se um dia você estiver numa empresa e ela passar por uma auditoria de controle organizacional, esses cargos devem estar descritos para o auditor. O primeiro deles é o de supervisão de infraestrutura, no qual vai analisar o crescimento, a melhoria, novas tecnologias, todas baseadas na infraestrutura de TI. O segundo cargo é a administração de redes, no qual vai administrar e supervisionar a parte de redes, tá? Obviamente fazendo atualizações, em toda a manutenção que esse tipo de rede necessitar. A administração de banco de dados, então administrar, planejar, principalmente essa parte aqui, ó, sigilo, segurança, tá? Devem ser abordados na parte de administração de banco de dados, administração de dados como um todo, de segurança. Análise, programação e manutenção de sistemas está relacionada a inspecionar e analisar e desenvolver novos, design para web e também o suporte web. Todos esses cargos são indispensáveis para uma organização que faz a auditoria do seu controle. Tá bem? Então, o auditor vai fazer o quê? Ele vai chegar na empresa com algum tipo de plano, tá bem? Pode ser um checklist, pode ser perguntas, e vai analisar tudo o que está relacionado com o controle organizacional, que a gente já viu nos slides anteriores. E analisar também os cargos. Então, essas pessoas que estão incumbidas daquelas funcionalidades vão mostrar ali o que está sendo feito para redes, para banco de dados, tá bem? Para projetos em gerais. A gente vai ver um outro tipo de auditoria, que é a auditoria de hardware. Então, essa auditoria ela está mais preocupada com a parte física da nossa infraestrutura. Por isso, a gente vai ao quadro para analisar, então, qual é o objetivo desse tipo de auditoria. É implantar os procedimentos de segurança física sobre os equipamentos instalados no ambiente da informática. Esses controles, eles podem ser físicos, tá? Esses controles físicos, eles estão relacionados com procedimentos que orientam o manuseio do equipamento ou até mesmo a restrição de acesso por algumas pessoas. Bem, dependendo da informação que você tem no seu data center da empresa, algumas pessoas não podem ter acesso à parte de infraestrutura, tá bem? E também tem a parte dos automatizados, que são controles construídos juntos com o fabricante e ajuda a controlar e, obviamente, o surgimento de alguns equipamentos. E fazer o inventário de hardware. O que é o inventário? É verificar todos os componentes de hardware que a sua empresa tem
ali no seu data center, tá? É como se você fizesse o levantamento de tudo que você tem. E além disso, verificar aonde esses hardwares estão relacionados, com que projetos, como eles estão ali dentro da empresa. Então, o inventário vai ajudar o auditor a saber tudo que está sendo relacionado. E aí, uma das características que é feita dentro da auditoria é a parte de diagnósticos. E a gente vai ver alguns elementos que são diagnosticados na parte de hardwares. A BIOS é um elemento que é auditado, tá bem? Processadores e chips, sistemas operacionais e a linguagem também.